Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Bora estudar, fechou? Bom, vamos lá. No vídeo passado eu falei para vocês sobre long and short. O que é long and short? Estratégia de long and short, trava, blá 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 blá. Então se você não sabe o que é long and short, vá assistir o vídeo long and short, tutorial, blá blá, que eu expliquei lá. Então agora a gente vai falar um pouco de como a gente vai trabalhar com long and short dentro de uma estratégia para você ter uma rentabilidade maior nesse capital de risco. E por que que vale a pena ou não, tá? Porque que eu acho muito interessante. Isso aqui é só o primeiro passo, porque na verdade tem que ter muito mais coisa, né? Mas isso daqui é pra gente não se perder. Então, a gente vai trabalhar com a mistura de renda fixa e renda variável, porque muitas das pessoas, elas não falam sobre isso, mas é interessantíssimo você trabalhar com a mistura dos dois. Você não precisa trabalhar só com um ou só com o outro. A ideia aqui é a gente tentar trabalhar com os dois, levando em consideração o risco que você tá correndo ali, tá? Então, por exemplo, digamos, pessoal, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Digamos aqui que você tem um capital de risco de 10k. Tá querendo crescer esse patrimônio, tá certo? Só que existem 1 milhão de maneiras de fazer isso. Você pode trabalhar no Forex, você pode fazer day trade, você pode fazer. Você pode comprar só ações a seco e montar um portfólio, você pode comprar ETF, você pode comprar ação, vender uma opção. Ou vender uma opção e usar a renda fixa como garantia. Então, existe 1 milhão de maneiras de você fazer isso, né? Você pode diversificar mercado global e tudo mais. Porém, tudo isso daí é muito abstrato, muito aberto, muito complicado, não dá pra entender muito bem o risco. Então, hoje eu tô escolhendo uma estratégia que ela é bem interessante, por quê? Porque ela combina a renda fixa com a renda variável. E esse daqui é o primeiro passo num capital de 10k pra gente poder trabalhar de uma maneira, cara, que não dá pra falar segura, mas eu vou falar relativamente segura, porque você tá mesclando a renda fixa com a renda variável, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre diluição de risco, né, a longo prazo, ciclos. A gente vai falar sobre não pulverização no início, porque tem uma grande falácia, né, que o pessoal fala, que é o seguinte: você tem que pulverizar seus investimentos, tal, tarará, tururu. E beleza, isso aí é certo. Mas no começo, quando você tem um capital muito pequeno, se você diversificar muito no início, também vai ser difícil de você crescer. Então, fica muito complicado de você diversificar assim. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você tá com esse valor aqui de risco, tá, de margem para trabalhar, a gente vai trabalhar com a renda fixa e a renda variável. Então, por exemplo, se a gente tem a Selic hoje pagando 10, 11% ao ano aí, então você vai receber uma média de 1% ao mês ou 0,8% ao mês. Vou falar aqui 1% ao mês bruto aqui, a grosso modo, tá? Então você vai usar os 10k como garantia. Tá? Você vai deixar ele rendendo lá no CDB ou um título público de liquidez diária. Então você já está garantindo no mês, sem fazer nada, esse 1%, tá? Agora, como que a gente vai potencializar esse valor aqui? Então, beleza, a gente tem aqui RF, tá? Tá ganhando mais ou menos aí 1%. Vai ser usado como garantia. Aí agora o que a gente pode fazer? Nesse caso aqui, tá? Pode ser qualquer caso, mas para um exemplo específico desse vídeo, a gente vai usar Petrobras, tá? Por que Petrobras, meu? Porque a Petrobras, ela foi o ativo que mais pagou dividendo em 2022, acho que no mundo inteiro, tá? Ela tem pagado, distribuído muitos bons dividendos, e não significa que vai ser pelo resto da vida assim, porque ela é cíclica, tá? Mas nesse momento, ela está pagando bons dividendos. É uma empresa sólida, apesar dela ser estatal. E é uma empresa que paga ótimos prêmios. Então, justamente por ela ter todos esses pontos negativos e positivos, ela paga um prêmio muito, muito, muito bom, né, mensal e semanal. Então você vai conseguir dobrar e triplicar esse rendimento aqui só usando os prêmios das opções. E você não vai precisar comprar a ação de cara, você vai fazer a venda de put, beleza? Porque vender put você vai estar segurando o papel em caixa, então você vai ter o caixa ali livre para você. E aí apenas se o papel ele cair, que você vai ter que assumir a compra da ação, né? Então, a sua sanção de risco aqui seria você comprar 10k em Petrobras e você vai estar, se você ainda tiver comprado a ação, você ainda vai receber os dividendos e você vai poder lançar venda de call, essas coisas. Aí eu acho que o maior risco aqui seria você comprar o papel, ele subir e você ter que comprar um ativo muito desvalorizado. Esse talvez seria o maior risco, mas ainda assim você estaria recebendo dividendo. Então, talvez até isso não seja tão ruim assim, beleza? Então, de tudo isso, pessoal, vamos direto para a prática para a gente mostrar. Então, eu vou trabalhar em cima dessa estratégia bem rápido, tá? Vai ser bem rápido, depois a gente aprofunda mais. E a gente vai falar desses pontos aqui, fora o long and short.
que eu já tinha explicado no vídeo anterior. Por isso que eu falo pra vocês, quem não entendeu o que é long and short, o que é, como é que faz, vá lá no vídeo de long and short pra você entender por que vale a pena, o que é trava, por que a gente tem que se travar, pra gente diversificar as estratégias. Porque na realidade a gente tá usando um capital e tá se diluindo um pouco, mas a diversificação da estratégia ela já tá em 3 estratégias aqui. A gente tem a renda fixa, a gente tem a renda variável, por exemplo, a renda variável, né? Que no caso aqui seria venda de put, vou colocar VP, tá? Que venda de put na Petrobras, por exemplo, tá? E aí a gente tem aqui a long and short, tá? Long and short, pra gente tentar fazer uma rentabilidade também. Então, são 3 pontos aqui em uma estratégia só, pra gente tentar fazer de 3 a 4.000% ao mês, tá? Em cima desse capital de risco. Aí, os ciclos e o longo prazo disso daqui, ele vai mudando. Você não vai fazer isso aqui até ter 100 milhões. Nossa, eu vou fazer juros compostos infinito. Não, isso daqui vai mudar, mas é um outro assunto, tá? Pra não ficar muito longo, a gente vai trabalhar o básico. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. A gente tem aqui as opções de put, né? Que eu falei que você vai ter que vender put. O que acontece? Quando você vende uma put, você recebe um prêmio. Aí você pode fazer de 2 maneiras. Ou você pode fazer semanal ou mensal. Então, digamos aqui que você vai fazer... você vai fazer mensal. Essa venda de put aqui, que ela é europeia, ela tá aqui, ó. Petriq 340. Então, vamos dar uma olhada lá. Petriq 340. Petriq 340. É que o mercado ele tá fechado agora, mas ele tá pagando... Ó, o mercado hoje ele tá fechado, então a gente não vai conseguir ver em tempo real aqui. Então vamos trabalhar, vamos usar como base o último preço teórico que foi a 96 centavos, tá? Então esse aqui, no caso, seria a venda de put, tá? Eu pé da Petrobras, PT4, tá em 96 centavos. Isso aqui é no mês, tá? Então como que a gente vai saber qual que é a rentabilidade disso daqui? Vamos só arrumar aqui. Vamos lá. Deixar aqui. Eu tinha falado 96 centavos, né? Então, beleza. A gente tem aqui Petrobras a 30,85. O que você vai fazer? Você vai fazer 96 centavos dividido por 30,85 vezes 100, tá? Então, isso aqui é para você saber a rentabilidade da put. Então, nesse caso, o mercado não está aberto agora. A gente vai se basear pelo último preço, mas o último preço, basicamente, ele é próximo ali. Se você fizer um lançamento mensal, uma vez por mês, você vai vender uma put em cima desse capital todo, e o seu risco de assunção seria você ter que comprar o papel, então o seu maior risco aqui é você comprar o papel. E aí o risco tem 2 riscos, o risco de execução, de isso acontecer, e o risco de desvalorização, porque você tem o risco de mercado. O mercado caiu muito, o mercado subiu muito, você teve que assumir um papel muito mais baixo e você fica com uma desvalorização temporária ali. Aí você teria que trabalhar de outras maneiras depois. Esse seria o risco maior. Porém, a pior coisa que pode acontecer é você sumir o papel, tá? Aí, se você já tem 1% ali, que eu já tinha falado pra vocês, tá? Se você tem 1% da renda fixa e ganhou mais 3% desse valor, você já ganhou 4%. E aí que vem a parte final, que seria o long and short, que eu já expliquei no vídeo anterior, tá? Então, por exemplo, a gente vai aqui de novo, tá? Vai fazer a assunção de risco com a PT3, tá? Então, na realidade é o seguinte, vou colocar aqui. É isso. Vai indexar aqui. A gente tem a PT4 com a PT3, ou a PT3 com a PT4. Na realidade, o certo é você fazer a PT3 com a PT4, né? A gente vai comprar a PT3 e vender a PT4. Mas, deixa eu colocar aqui, vai. Só pra gente entender melhor. PT3. A gente vai fazer a assunção aqui, ó, com a PT4. A gente consegue trabalhar aqui dessa maneira. Ou seja, lembra que eu falei pra vocês que a gente vai trabalhar num range, que é uma operação de risco neutralizado? Em tese, você poderia fazer com o capital inteiro ali esse valor, porque ela é um risco neutralizado. Então, o único risco aqui seria o dessa desvalorização e valorização do long and short, né? Da Petrobras 3 e 4, da ordinária e a preferencial. E aí, você estoparia, por exemplo. Porque aqui você tem que ter o stop, porque senão o risco aqui também é limitado, tá? Mas a gente sabe que na grande maioria das vezes o preço vai ficar na média. Então a gente vai trabalhar entre comprar quando o preço sai da média e realizar quando ele chega na média. Aí quando ele sai da média de novo e entra numa resistência, a gente vende. Então ele chegou no topo, a gente vende e voltar pra média. E batendo no suporte, a gente compra, perdão, pra voltar pra média de novo. Então, por exemplo, nesse mês aqui de abril, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o mês de abril. Aqui já aconteceu 2 vezes, tá? Então, por exemplo, esse mês de abril, ele fez aqui... eu vou colocar até menos, tá, pessoal? Pra ser mais realista ainda, tá? 1,50%. Você não quiser bater na média. Chegou aqui, vendeu, ele te fez 1,50%.
tá? E aqui embaixo também, ó, 1,50% mais, vamos ver aqui, 1,80%. Então, só aqui ele fez 4%. Agora, não significa que ele vai fazer todo mês, tá? Porque, por exemplo, se você fez, digamos que você fez 4% em long and short aqui. Isso daí já é em cima do capital inteiro. Beleza, você fez 4% no long and short esse mês, por exemplo. Você fez 4%, mais 3%, você fez 7%, mais 1%. Você fez 8% esse mês. Só que, é o que eu falei, você não vai fazer isso todo mês. Isso aí é variável. Porque você fez esse valor em março, em abril, só que em março você não fez nada. Em março ele nem chegou longe das médias. Aí talvez você fez aqui em fevereiro, no final de fevereiro. No começo de março. Fez quase 5%. Ou se você não quiser se arriscar tanto, você vai fazer 3%, 4%. E aí essa é a média que a gente vai manter. Porque no longo prazo, ele não vai se sustentar nessa rentabilidade toda, 4, 5, 8%. Mas a média que a gente vai fazer talvez em um ano é 4%. Então você vai fazer 40% no ano, usando 3 opções. Renda fixa como garantia, venda de call, não, venda de put, perdão, para você não ter que assumir o papel. E fora que se você assumir o papel, você ainda vai receber dividendos, dependendo de quando você compra. E você vai fazer long and short. Tá? Aí você vai usar aqui esse range de preços para você tentar fazer essa rentabilidade. Ou seja, aqui você está assumindo o papel que ele é um fluxo gerador de caixa, no pior dos casos. Tá fazendo uma estratégia aqui onde você tem uma probabilidade gigantesca de acertar. Você estopa se você chegar, por exemplo, em 10% de prejuízo. Aí você vai ter que ver o seu limite e quanto que você vai aceitar de risco, né? Para você estopar ou fazer o lucro, né? E aí você já vai trabalhar no primeiro ciclo de patrimônio de crescimento. E aí, se você conseguir trabalhar em cima disso daí, fora aportes mensais, aí você já vai estar ajudando muito mais essa estrutura, entende? Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal. Aí, como eu falei, se você acha que é muita coisa aqui para você buscar de lucro, porque também na hora de vir em conta ele também pode te dar um prejuízo grande, você não trabalha com 100% do patrimônio, você trabalha com 50%, com 30%. Então, por exemplo, se você trabalhar com 30%, esses 4% que você ganhou vai ser um terço disso. Vai ser 1,5%, 1,4% de ganho. Então você vai ganhar 3% lá, ou uma média de 3, 4% ao mês na estrutura e mais 1% ali. Você ganha 5% do mês. Com risco relativamente controlado, vamos falar assim. Tá certo? Estopando no long and short e tudo mais. Ou seja, essa é uma estrutura que a gente vai fazer. Futuramente a gente vai falar de outras estruturas. A gente vai falar de operações em bolsa semanal, que é para assunção de risco, operação fora do dinheiro, Hexabox, a Mônada, tal, que são outras estruturas junto com o Forex. Só que aí já é uma outra coisa também, né? Depois a gente vai falar de cripto também, que já é outra coisa. Mas para esse vídeo agora é isso que eu queria explicar para vocês. Então eu espero que você tenha gostado. Ficou um pouquinho mais longo do que eu queria deixar, mas mesmo assim eu quero explicar também, porque não adianta eu explicar e você não entender nada. Né? Então, é mais ou menos essa a ponta que a gente trabalharia para crescer um capital pequeno, com risco relativamente baixo aí, porque você está posicionado em uma ação forte. Aí, por que eu falei lá no início do vídeo sobre pulverização? Não adianta você pulverizar no início. Quer dizer, em tese você pode fazer o que você quiser, não existe regra, né? Que eu sempre falo. Mas para você crescer no início, você não pode pulverizar tanto se você quer crescer rápido. Então você está abrindo mão dessa diversificação para você crescer no início. Futuramente você vai diversificar depois. Depois você vai diversificar. A gente vai abrir. Você não vai fazer 100% de venda de put em uma ação só. Você vai se posicionar em outras ações. Você vai se posicionar em renda fixa. Vai começar a se expor na renda fixa. Depois a gente pode comprar um ETF americano para você ir crescendo esse portfólio de maneira mais segura. Mas isso aí é com o tempo. No início você tem, né? O ideal seria para você crescer mais rápido, você não pulverizar. Porque já é difícil você fazer. Então, se você dividir em 2, 3 ações, você já não vai fazer 3% no mês. Você vai fazer, tipo, 1%. Porque pode ser que uma ação ela não consiga você consiga fazer a venda de put. Pode ser que uma outra ação, ela esteja lá, você assumir o papel. Aí você não consegue nem lançar call e nem vender a put. Aí você fica travado naquele mês. E aí, se você conseguir fazer, sei lá, de 2 ou 3 opções que você tá lançando, venda de call, venda de put, talvez você consiga fazer só uma. Aí esses 3% que você vai fazer, no portfólio total vai ser 1%, porque você está diversificado. Então tem várias coisas. Por isso que no início o ideal é você não fazer isso, entende? Mas aí vai muito de cada um. Então essa é a primeira estratégia que eu queria mostrar pra vocês. Depois a gente vai estudar mais a fundo, tá? É uma das estratégias também do Carmine, que eu falo, que é o Carmine Cantuária. Foi um dos meus mentores também. Eu sempre vou ser grato por quem me ensinou, tá, galera? Eu nunca vou chegar e falar, eu descobri. Eu não descobri porra nenhuma. Não gosto nem de falar palavrão do vídeo, mas eu não descobri nada.
tá? Eu só tô aqui repassando conhecimento, explicando o risco e pra forma educacional. Não é recomendação, não estou dizendo que eu vou fazer ou vou deixar de fazer, né? Isso daqui é só um cunho educacional pra gente aprender e entender um pouquinho mais a fundo sobre como funciona a bolsa de valor, tá? Isso daqui, quando eu falo long e short, vale pra tudo, tá? A gente tá falando de bolsa brasileira, mas isso daqui vale pra bolsa global, vale pra tudo, mas aí já é um outro nível, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido bem informativo. Tentei explicar o máximo que deu aqui pra gente aprender, né? E é isso aí, galera. Estudar, 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 estudar. Não tem fim. Bora pra cima, bora vencer o mercado, bora. Valeu!